A técnica do planejamento didático é uma técnica muito pouco conhecida pelas pessoas, mas em compensação é uma técnica formidável e principalmente para aprender conteúdos que são muito difíceis para você. Imagina, eu te ensinar uma forma em que, se você pegasse e gastasse 4, 5, 6 horas para você estudar, você conseguiria reduzir o tempo e aprender muito mais fácil e dominando aquele conteúdo. A técnica do planejamento didático tem esse poder, mas se você quer saber como que você faz da forma certa, fica comigo até o final desse vídeo e eu te conto qual é a grande sacada dessa grande técnica. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e trabalho há mais de 20 anos com educação. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como é que você usa o planejamento didático para você aprender conteúdos difíceis, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Primeiramente, o que é a técnica do planejamento didático? É uma técnica em que você vai pegar um determinado assunto que você quer aprender e você vai montar uma aula sobre aquele assunto. Você não precisa apresentar essa aula para ninguém, você simplesmente vai tentar organizar uma aula. Por exemplo, abrir um PowerPoint ou então um Canva e você vai começar a montar como que seria a tua apresentação sobre aquilo. Você tenta organizar e simplificar todas as ideias que você está trazendo sobre aquela determinada informação. Muitas vezes, quando você pega simplesmente para ler um assunto, o teu excesso de passividade quando a gente tenta fazer a aquisição daquele conhecimento acaba fazendo com que a gente não aprenda tão bem. Já em compensação, quando você de forma ativa já tem o pensamento de que aquele assunto você precisa se preparar para você poder dar uma aula sobre aquele assunto, você acaba se forçando a tentar não só entender e compreender melhor, mas você estaria pensando como que você faz para você explicar isso para outras pessoas. Isso pode ser muito diferencial e principalmente para aprender assuntos que são muito difíceis. Existem vários benefícios sobre essa técnica. E talvez um dos mais proveitosos pra gente é o fato da gente simplificar e organizar esse conteúdo. No seu cérebro, existe uma coisa chamada carga cognitiva. Quando você recebe e processa as informações no seu cérebro, o seu cérebro ele não tem exatamente uma capacidade de processamento infinita. Seu cérebro superaquece. E dependendo da situação, quando as coisas são muito difíceis, ele superaquece muito rápido. E isso é extremamente perigoso, porque quando você passa do seu limite de carga cognitiva, a sua capacidade de aprendizagem ela cai muito. E basicamente, você acaba não retendo as informações com uma facilidade tão grande. Como a carga cognitiva ela é extremamente importante, então a gente precisa saber como que a gente faz para que esses assuntos que são muito complexos, a gente consiga facilitar. E assim, facilitando, a gente não tem uma sobrecarga de carga cognitiva. E um dos jeitos mais inteligentes que existe é por meio da simplificação e organização do conteúdo. Quando a gente recebe um assunto que é relativamente difícil, a tendência é que aquele assunto venha de forma caótica. E vendo de forma caótica para o seu cérebro tem muito gasto energético para processar aquela informação. Em compensação, quando você utiliza a técnica do planejamento didático, monta uma aula e organiza aquelas informações, o que você está fazendo é estruturando de uma forma tão mais simples e para o seu cérebro vai ser muito mais fácil pensar sobre aquilo. E pensando muito mais fácil sobre aquilo, você está dando margens para que o seu cérebro consiga utilizar a carga cognitiva de uma forma melhor, porque aquilo que era muito penoso e muito desgastante para ele vai acabar fazendo com que as coisas sejam muito mais suaves e muito mais fáceis. E o segundo benefício maravilhoso da técnica é uma coisa que a gente vai dar o nome de prática elaborativa. É basicamente você colocar com suas próprias palavras aquilo que você está tentando compreender daquele texto ou daquele assunto. A aprendizagem, ela não é reproduzida, mas ela é reconstruída. E essa frase é uma frase muito importante para você lembrar. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente simplesmente pensa que a gente está escutando uma pessoa e a gente vai reproduzir tudo que aquela pessoa está falando e então a gente aprendeu. Isso está longe de ser verdade. A verdade é que quando alguma pessoa ensina algo pra gente, um livro, traz uma informação importante e valiosa pra gente, o que a gente faz é pegar essas informações novas que estão sendo adquiridas por você por meio daquele momento de compreensão e fazendo junção com aquilo que você já sabe no seu cérebro, reconstruindo absolutamente tudo que você conhece. E aí, a partir do momento que você reconstrói tudo que você conhece, você reproduz aquilo com suas próprias palavras sobre o seu próprio entendimento. O que acontece é que a prática elaborativa, ela faz todo o sentido pelo que a gente chama de aprendizagem, porque ela faz com que você reconstrua aquilo ao invés de reproduzir aquilo. E reconstruir tem uma efetividade para a permanência daquela informação no seu cérebro muito maior do que simplesmente fazer repetições mecânicas, como você tentar repetir, como se você simplesmente fosse repetir aquilo eternamente. Isso nunca dá certo. A verdade é que a prática elaborativa de você colocar com as próprias palavras e quando você monta uma aula, quando você prepara essa aula, você está fazendo exatamente isso, vai fazer com que aquela informação perdure por muito mais tempo. Mas uma coisa que eu falo sempre para os meus mentorados e uma coisa que eu sempre tento falar nesse canal é que não tente utilizar uma única técnica para aprender absolutamente
exatamente tudo. A técnica do planejamento didático, ela é formidável, principalmente para aprender coisas muito difíceis. Mas em compensação, existem várias situações onde a técnica do planejamento didático, ela deixa a desejar. E é importante que você saiba quando que ela é boa e quando que ela não é, para que você saiba se vale a pena utilizar ela ou não. O primeiro momento onde essa técnica não é uma técnica tão vantajosa é no momento dos primeiros contatos com o novo conteúdo. Eu sei, muitas vezes você ter os primeiros contatos pode ser uma coisa muito difícil, até mesmo porque se você não tem conhecimento nenhum sobre um determinado assunto, esse assunto ele pode ser relativamente complexo. Como, por exemplo, digamos que você queira fazer russo e você nunca teve aula de russo na vida. Naturalmente, as primeiras aulas vão ser aulas difíceis, mas a técnica do planejamento didático, ela muitas vezes não é vantajosa para o momento em que você está fazendo primeiros contatos. Isso porque, quando você vai tentar organizar as informações de forma a você tentar expor uma aula, o que você também tenta fazer é pensar quais seriam as prováveis dúvidas que meus alunos teriam. E muitas vezes, quando você está em primeiros contatos, você não consegue nem pensar sobre isso. Então é difícil você organizar qual que seria um planejamento didático ideal para uma coisa que você está começando a aprender e ter familiaridade nesse momento. A técnica do planejamento didático para primeiros contatos, ela não é tão vantajosa. O que você tem que fazer em primeiros contatos é forçar, principalmente em termos de revisões passadas muito curtas, pegar um assunto e ficar revendo com técnicas ativas de tal forma com que aquilo perdure. Mas em compensação, o planejamento didático pode não ser a grande saída para essa situação. A segunda situação, digamos que você tem muito domínio sobre uma determinada área do conhecimento e tem um assunto que você está fazendo a aquisição e você acaba de compreender que aquele assunto ela é realmente muito fácil. O que acontece é que de repente você pode estar procurando por uma técnica para uma consolidação um pouco melhor e realmente a técnica do planejamento didático vai fazer uma consolidação top se você resolver fazer sobre um assunto fácil. Você vai lá, vai elaborar uma aula, preparar uma aula, mostrar como que você explicaria tudo aquilo, mas eu vou ser bem sincero contigo. A técnica do planejamento didático, ela não é uma técnica rápida, ela é uma técnica que exige uma elaboração fina, um pensamento fino, um tratamento e um pensamento sobre quais seriam as principais dúvidas que meus alunos poderiam ter. Você teria que tentar pensar sobre a linha de raciocínio sobre tudo aquilo e demora. E muitas vezes, o fato de você estar despendendo todo esse tempo num assunto que ele é relativamente muito fácil para ti, pode estar fazendo com que você esteja despendendo um recurso valiosíssimo que é o seu tempo numa coisa que não precisaria de tudo isso. Muitas vezes, você, para questões que são muito fáceis e você quer consolidar melhor, provavelmente você fazer testes e resolver perguntas de questões, principalmente questões abertas, que vai fazer com que você tente resgatar sozinho, ao invés de você simplesmente recordar, ler e identificar a informação, talvez possam ser muito mais vantajosas e muito mais rápidas do que exatamente a prática do planejamento didático. Não é que o planejamento didático ele é ruim nessa situação, mas é só porque pode ser que você esteja gastando muito tempo fazendo ele, sendo que essa situação poderia ser resolvida muito mais rápido. E uma terceira coisa extremamente importante que você precisa entender sobre a técnica do planejamento didático é o teu perigo em relação aos teus feedbacks, sobre a correção. É muito normal, a partir do momento em que você está planejando uma aula, você ter plena consciência de que aquilo é o certo. Isso te traz uma ilusão, que a gente dá um nome na ciência cognitiva como ilusão de domínio. A ilusão de domínio, ela faz com que você pareça, entenda que você está entendendo alguma coisa, quando na verdade pode ser que existam algumas lacunas de conhecimento, algumas coisas que você realmente achava que era de uma forma, mas na verdade é de outra. Ter acesso a feedback e essa metacognição de você conseguir compreender que, opa, talvez isso daqui eu não estou conseguindo entender tão certo, ou isso daqui não está fechando. Isso daqui é central para a técnica do planejamento didático ela ser muito efetiva. Mas a partir do momento em que você tem boas técnicas para você verificar se o que você está ensinando está realmente correto, se o teu planejamento da tua aula ela está realmente efetiva, essa técnica ela pode ser incrível e formidável. E principalmente quando o assunto ele é muito difícil, porque essa organização vai fazer toda a diferença para que você aprenda tudo o que você quiser. Beleza, eu entendi. Planejamento didático pode ser sensacional para aprender coisas muito difíceis, mas eu nunca fui professor na minha vida. Como é que eu faço para montar uma aula? Eu pensei exatamente nisso. Então aqui vão algumas dicasinhas que eu vou te dar para que você consiga fazer com que essa prática do planejamento didático se torne muito mais efetiva e você tenha certeza de que o que você está fazendo vai te trazer imensos benefícios. Dica número 1. Crie um título para o conteúdo. Isso já te obriga a focar e identificar o tema principal. Dica número 2. Liste de 2 a 3 objetivos de aprendizagem. Responda: o que eu quero ser capaz de entender ou de explicar depois de estudar tudo isso? Dica número 3. Divida o conteúdo em seções lógicas. Faça uma introdução, conceitos fundamentais, exemplos, aplicações, erros comuns. Dica número 4. Crie perguntas para cada seção. O que significa esse conceito? Por que isso acontece? Quando que eu aplico isso? Dica número 5. Tente responder essas perguntas sem olhar. Aqui, a gente tem a prática de lembrar como um principal fundamento.
Dica número 6. Finalize com uma revisão geral e um pequeno sumário do seu plano. Isso ajuda a consolidar a estrutura da sua memória. E dica número 7. Sempre tente pensar quais são todas as dúvidas que seus alunos teriam depois de você ter aquela aula. Quanto mais você conseguir entender quais seriam as dúvidas prováveis dos seus alunos, mais fácil vai ser para você conseguir melhorar o seu planejamento. A técnica do planejamento didático, então, pode ser uma incrível arma dentro do arsenal de possibilidades que você tem para aprender principalmente coisas difíceis. E se você tiver essa técnica bem afinada, você vai perceber que coisas que seriam muito complexas e muito difíceis para todas as outras pessoas, para você vai ser simplesmente ridículo. E não só isso, você vai conseguir fazer com que essa informação perdure por muito mais tempo, porque você lembra de tudo aquilo que você precisava explicar para ensinar aquela situação. Me conta nos comentários se você já utilizou essa técnica, e se nunca, tenta utilizar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.